Mais um comparativo que eu, Jorge Augusto, trago para vocês aqui no YouTube do Comprecar TV. E como vocês estão vendo aí, temos aqui duas picapes. Só que, pessoal, esse comparativo ele é um pouco diferente. Vocês que estão acostumados a ver aí o nosso canal, percebem que a gente sempre procura colocar comparativos de carros de mesma categoria por questões técnicas. Esse vai ser diferente, porque o objetivo aqui não é comparar veículos de uma mesma categoria, e sim de uma mesma proposta na mesma faixa de preço, que é exatamente aqui o que acontece com essas duas picapes. Vou explicar um pouquinho melhor. Essa daqui, pessoal, é a Ford Ranger, ela é uma picape média, ou seja, tem aquela construção de cabine sobre chassi. Só que essa é uma versão a diesel com tração 4x2, que a Ford desenhou justamente para atender um cliente mais urbano que gosta de picape e não necessariamente faz aquele uso intenso de picape. Da mesma forma que a gente tem aqui a Fiat Toro. Como a gente já sabe, a Fiat Toro é uma picape intermediária, portanto, ela fica abaixo da categoria da picape média. E ela não é cabine sobre chassi, ela é construída em processo de monobloco, assim como um automóvel. Só que essa versão da Fiat Toro é a Ultra, que também a Fiat desenhou para atender um cliente mais urbano, que é um cliente que não faz tanto uso de fora de estrada ou coisas desse tipo. Por isso ela tem um visual aqui diferente. Então o objetivo aqui, pessoal, apesar de termos dois veículos de categorias diferentes, o preço final deles é muito próximo e o cliente é praticamente o mesmo. Bom, começando aqui pela Ford Ranger, vamos entender qual é o posicionamento dessa picape. Afinal de contas, ela é uma 4x2 a diesel. O objetivo aqui, pessoal, é atender aquele cliente que gosta de uma picape média, quer uma cabine dupla, quer transmissão automática, mas não necessariamente fará uso intenso para ter necessidade aí, por exemplo, de uma tração 4x4 ou até mesmo vai carregar muita carga aqui na caçamba. É aquele cliente tipicamente mais urbano. Então a ideia aqui é justamente oferecer uma picape que valoriza essa questão do design. Um detalhe importante é que normalmente esse cliente acaba optando por motorização flex, que é o que a gente vê lá na Chevrolet S10 ou até mesmo na Toyota Hilux. Só que, como a Ford Ranger já há algum tempo tomou a decisão aí de ter apenas uma motorização diesel, a Ford não quer ficar de fora desse mercado. Então, mesmo oferecendo uma motorização diesel, ela tem aí uma picape, vamos dizer assim, com um custo um pouco mais acessível para esse cliente que valoriza o produto e também a questão do visual. E a Fiat Toro, como é que é o posicionamento dela? Pessoal, vamos falar aqui desta versão, a Ultra. Hoje a gente pode entender essa versão como a mais completa, topo de linha aí da família Toro. Quando a gente olha para as Toros mais completas, a gente tem basicamente aí três versões. Tem a Vulcano, que a gente já conhece há muito tempo, por uma aplicação mais genérica. Temos aí a versão Ranch, que tem aquele visual mais country, aquela coisa de fazenda, aquele visual mais de interior, assim por assim dizer. E depois temos essa aqui, que é a Ultra. Essa daqui, pessoal, tá nitidamente desenhada para uma aplicação mais urbana. E como é que a gente sabe disso? Aqui atrás, ela tem uma tampa sobre a caçamba. Essa tampa não pode ser removida. Então, essa tampa praticamente transformou a caçamba num porta-malas. Ou seja, não dá para você fazer um uso aqui desta versão da Toro como uma picape onde você vai colocar objetos ou coisas acima aqui da linha da caçamba, porque senão a tampa não fecha. Ou seja, aqui ela está desenhada para ter essa aplicação mais urbana e principalmente para atingir um cliente que valoriza, antes de tudo, a questão do visual. Então, pessoal, antes da gente entrar nas questões onde as duas picapes se assemelham, ou seja, que elas entregam de forma parecida para o seu cliente, vamos destacar onde elas são bem diferentes. E eu já vou começar com a questão da tração. Por quê? Aqui na Ford Ranger, ela é uma picape com tração 4x2, sendo que a tração acontece apenas nas rodas traseiras. Quando a gente vem aqui para a Fiat Toro, é um sistema completamente diferente. Normalmente, a Fiat Toro, ela tem tração somente nas rodas dianteiras. Por conta da versão Ultra ser montada sobre a versão topo de linha, ela tem um 4x4, mas não é um 4x4, digamos assim, como a gente vê nas picapes médias, que é um 4x4 part-time, que sincroniza os eixos. Aqui é um 4x4 sob demanda, que conecta o eixo traseiro ao dianteiro somente quando é necessário. Então, normalmente é dianteiro conectando o traseiro quando precisa, mas não é um sistema part-time. E uma das coisas que a gente quer descobrir nesse vídeo é qual dessas duas soluções vai melhor numa eventualidade de fora de estrada.
Outra coisa que muda aqui bastante é a forma de construção das picapes, né? Como a gente já disse, a Ranger é cabine sobre chassi. E a gente sabe que esse tipo de construção é extremamente resistente. Então, para quando você vai fazer uma situação de carga, vai rebocar um outro veículo, essa construção, que inclusive é usada pelos caminhões, ela é verdadeiramente muito resistente. Só que tem problemas, né? Esse tipo de construção aqui também é mais pesado. E outra coisa, a gente também tem a questão de absorção de suspensão. Aqui nós temos um processo, digamos assim, mais rudimentar. Quando a gente vem para a Fiat Toro, que é uma construção monobloco derivada aí do Renegade, do Compass, a gente tem uma construção mais próxima de um automóvel. Então isso ajuda a reduzir o peso, isso também ajuda a reduzir vibração de conjunto, aumentando o conforto. E outro detalhe, aqui a suspensão traseira é uma multilink totalmente independente, muito parecida com o automóvel. Então aqui a gente consegue ver muito mais um desenho voltado para a questão de conforto e dirigibilidade. Aqui na motorização, pessoal, é onde a gente começa a ver a proximidade dessas duas picapes. Mas antes de falar disso, eu vou falar de mais algumas diferenças, porque olha só, aqui na Ford Ranger a gente tem aqui manta acústica, como vocês estão vendo, e duas molas a gás aqui para a abertura do capô, legal, né? Quando a gente vem aqui na Fiat Toro, olha só, temos a manta acústica, porém é a varetinha para manter o capô aberto. Aqui a gente consegue ver uma vantagem um pouquinho melhor aqui no sistema da Ranger, né? E tem outra diferença importante, por quê? Aqui o motor, pessoal, é montado de forma longitudinal, acompanhando aí o sentido da carroceria do veículo, enquanto aqui na Fiat Toro ele é montado de forma transversal, muito mais parecido ao que a gente encontra normalmente em automóveis. Falando especificamente aqui dos motores, pessoal, começando aqui pela Ford Ranger, aqui nós temos um motor 2.2 litros turbo diesel, que a Ford batiza ele de Duratorque. Quando a gente vem aqui na Fiat Toro, temos um motor 2.0 litros turbo diesel, que a Fiat batiza ele de Multijet 2. E aí a gente entra na questão de potência e torque. Vamos começar pela potência. Na Ranger, a potência máxima é de 160 cavalos. E na Fiat Toro, curiosamente, a potência máxima é um pouquinho maior, são 170 cavalos. Mas olha o que acontece quando a gente vai para a questão do torque. Quando a gente pega aqui a Ford Ranger, nós temos um torque de 39,3 kgfm, e isso já a partir de 1.600 rotações. Quando a gente vem aqui na Fiat Toro, o torque é um pouquinho menor, 35,7 kgfm e a partir de 1.750, ou seja, cilindrada menor, ele entrega menos torque e você precisa de um pouquinho mais de giro para conseguir o torque máximo. Agora, só conhecer o torque e a potência não vai resolver muito a questão de entender qual delas vai ter o melhor desempenho. A gente tem que também saber o peso das picapes. E olha só, a Ford Ranger ela é um pouco mais pesada, ela pesa 2.032 quilos, enquanto a Fiat Toro pesa 1.871. Aqui a gente tem uma diferença de quase 200 quilos. Então muita gente já pode estar imaginando, a Toro vai ser melhor porque ela é mais leve. Não necessariamente. A gente também tem que olhar para uma outra relação, que é a peso-potência e a peso-torque. Começando pela peso-potência. Na Fiat Toro são 11 quilos para cada cavalo do motor, enquanto que na Ranger são 12,7 quilos para cada cavalo. Na relação peso-potência, quem vai levar a melhor vai ser aqui a Fiat Toro. E na relação peso-torque, como a gente sabe, o torque é muito decisivo nas acelerações e retomadas de velocidade, então fica assim. Na Ford Ranger são 51,7 quilos para cada quilograma-força-metro, enquanto que na Fiat Toro são 52,4 quilos para cada quilograma-força-metro. Na relação peso-torque, a vantagem vai ser da Ranger. Então a gente está vendo aqui, pessoal, que nós estamos com números bastante próximos. Aí quem é que vai ser o fiel da balança aqui no desempenho? Se as duas picapes tivessem câmbios iguais, elas ficariam muito próximas uma da outra. Só que aqui eu vou dizer para vocês, a Fiat Toro vai levar a vantagem, tanto na aceleração quanto na retomada. E por quê? Porque aqui, pessoal, o câmbio é automático de 9 marchas na Fiat Toro, enquanto que na Ford Ranger o câmbio é automático de 6 marchas. E o fiel da balança, apesar da gente ter diferenças pequenas de motor e das relações, será o câmbio na questão de desempenho. Também temos aqui a diferença de recursos de iluminação aqui na frente das picapes. Elas são até que bastante parecidas, isso porque farol alto e farol baixo e farol auxiliar, em todas elas a gente tem iluminação halógena.
E luz de pisca também nas duas a gente tem lâmpadas incandescentes. Só que aqui, pessoal, nós temos um detalhe em favor aqui da Fiat Toro, que como vocês estão vendo aqui, a assinatura de lanterna, que também é a luz de rodagem diurna, é em LED. E a Ford Ranger não tem essa luz de rodagem diurna. E como a gente já explicou várias vezes, além do DRL desobrigar você de ligar o farol na estrada, que assim você não vai tomar multa se não ligar o farol, ele também é um elemento importante de segurança, pois quando o motor está ligado, o DRL está sempre ligado e isso ajuda a sinalizar melhor a picape, principalmente para as pessoas que estão na via, sejam outros carros ou pedestres. Então, nesse aspecto, a Toro acaba levando vantagem por conta do DRL. E aqui na parte de trás das picapes, a gente tem algumas coisas para falar. Vou começar pela iluminação. Elas são bastante parecidas, só que a Fiat Toro tem um diferencial, porque a luz de iluminação da lanterna é em LED. O resto, nas duas, é sempre incandescente. E na hora de auxílio de estacionamento, como é que funcionam? Pois bem, as duas picapes não têm sensores nos para-choques dianteiros. E aqui atrás, elas são bem parecidas. Ambas possuem sensores de estacionamento e câmera de ré. E o detalhe, as duas câmeras de ré também contam com linhas de guia dinâmica. Mas a Fiat Toro tem um diferencial aqui, porque ela já vem de fábrica com o engate para você rebocar carretas, inclusive com o recurso de cabeça removível do engate. E na hora de transportar carga nessas duas picapes, aí temos dois mundos completamente diferentes. Vamos falar primeiro do sistema de abertura de cada uma. Aqui na Ford Ranger é aquele sistema convencional de abertura de tampa. Só um detalhe, a tampa não é tão pesada, porque nós temos um sistema de contramolas. A Ranger em 2020 ganhou este sisteminha justamente para a tampa não ficar tão pesada. Vocês estão vendo aqui este protetor de caçamba instalado, só que isso aqui é um acessório aqui na Ranger Black. E na Fiat Toro, o processo de abertura é bem diferente, né? Então, as portas elas são bipartidas e elas abrem aqui, como vocês estão vendo, de lado. Ou seja, são soluções bem diferentes. Capacidade de carga também é outra coisa que muda bastante. Aqui na Ranger, pessoal, o espaço da caçamba é de 1.180 litros, o volume, né? E isso, obviamente, até aqui a linha da caçamba. E a capacidade de carga dela é de 1.168 quilos. Na picape Toro, a Fiat informa uma capacidade de carga de 1.000 quilos. E a capacidade volumétrica dela é de apenas 820 litros. E aqui vai ter uma observação muito importante. Exclusivamente aqui na versão Ultra, a picape Toro vem equipada com esta tampa na caçamba, que transforma os compartimentos numa espécie de porta-malas. Assim, se você fechar a tampa, pessoal, são 820 litros de capacidade e ponto final. Não dá mais para usar esta picape como uma picape de verdade, ou seja, você não vai conseguir colocar objetos aqui que fiquem além da linha da caçamba, porque senão você não tem como fechar a tampa. Segundo a Fiat, esta tampa aqui faz um compartimento estanque, tanto para água quanto para poeira. De toda forma, a gente vai testar isso. Agora, o fato curioso é que essa Toro também vem de fábrica equipada com esta bolsa aqui, que também é uma bolsa organizadora e que serve justamente para garantir que o que vai lá dentro não vai sofrer nem com água e nem com poeira. Mas a gente vai fazer o teste de tudo isso. A Ford também deu um jeito aqui de transformar a caçamba dela numa espécie de porta-malas. Por quê? Vocês estão vendo aqui essa cobertura. Alguns devem estar imaginando, isso aí é uma capota marítima. Não, pessoal, é uma cobertura rígida aqui do espaço da caçamba. Então é como se você realmente tivesse aqui um porta-malas de 1.180 litros. Só que aqui um importante diferencial, porque com este controle remoto, você consegue abrir eletronicamente esta cobertura, que ela funciona de forma retrátil. E aí você passa a ter aqui uma caçamba de verdade de picape. Se você precisar transportar cargas ou objetos que passem aqui da linha da caçamba, você vai conseguir transportar normalmente. E caso você queira ter um porta-malas, basta você fechar aqui a cobertura, que inclusive ela tem uma pequena chavinha que acompanha o conjunto, justamente para você trancar esse compartimento.
Assim a gente consegue ver muito mais versatilidade nesse tipo de solução da Ford. E um detalhe importante, eu consultei a Ford sobre a estanqueidade disso aqui, tanto para água como poeira. E eles garantiram que é um compartimento estanque quando ele está totalmente fechado. E aqui nessa parte do vídeo, pessoal, a gente já aproveita até para responder aí perguntas que os nossos internautas fizeram lá no nosso vídeo de agenda. Muita gente perguntou, esses compartimentos realmente protegem contra água e poeira? Os dois fabricantes dizem que sim, e nós queremos testar isso. Não sei se nós vamos encontrar necessariamente uma chuva no período que a gente vai estar com as duas picapes para poder fazer o teste. De toda forma, nós vamos levar elas para a estrada de terra e se a gente não encontrar chuva, nós vamos usar a mangueira para ver se realmente os compartimentos são estanque. Essa é uma parte do vídeo muito importante, afinal de contas, pessoal, a gente não pode deixar de mencionar as diferenças de dimensões que existem entre as picapes. Afinal de contas, essa aqui é uma picape média e essa aqui é uma picape intermediária. Então, só de olhar aí no vídeo, vocês conseguem ver que a Ranger é muito maior do que a Toro. Mas vamos falar de números, assim fica mais fácil vocês entenderem. Comprimento, a Ranger tem 5,35 m, enquanto a Toro tem 4,94 m. A altura, a Ranger tem uma altura total de 1,81 m, enquanto a Toro tem uma altura de 1,74 m. Vocês estão vendo aí que a dimensão é bem diferente. Entre eixos também muda bastante. A Ranger é 3,22 m, enquanto a Fiat Toro 2,99 m. E outra informação muito importante, vão livre do solo. Então a Fiat Toro tem aqui 20 centímetros, enquanto a Ranger tem 23 centímetros de altura livre. Bom, o que isso tudo nos diz? São informações que a gente precisa ter em mente pelo seguinte fato. Se você for usar essas picapes aqui como automóveis na cidade, vai ser muito melhor você usar uma Fiat Toro, né? Vai ser mais fácil achar vaga para ela, vai ser um pouco mais simples manobrar, afinal de contas o porte dela é menor. Agora, se você for fazer uma utilização delas, ainda que seja uma coisa mais urbana, mas se você quer, às vezes, utilizar como uma picape, ou seja, encarar um piso mais acidentado, de vez em quando ir ali para uma estrada de terra e encarar essas situações, aí não há dúvida nenhuma, né? A picape aqui mesmo vai ser a Ford Ranger, tem maior altura em relação ao solo, vai ter maior capacidade de transpor obstáculos sem a parte de baixo bater ou raspar, além, é claro, de que essa daqui você vai conseguir usar como picape para carga, uma vez que ela não vai ter a limitação por conta da tampa, que no caso a Fiat Toro tem, transformando a caçamba ali basicamente num porta-malas. Outro ponto onde a Ranger vai ser muito melhor aqui do que a Fiat Toro vai ser na capacidade de submersão. Muita gente deve estar pensando, pô, mas capacidade de submersão é coisa para fora de estrada. Não, né, pessoal? Quem nunca viu aí um telejornal da vida com as chuvas torrenciais que às vezes inundam cidades como São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e muitas outras. Então, capacidade de submersão numa situação dessa vai fazer toda a diferença, né? Pra você passar ou não no alagamento. E aí, olha só, a Ford Ranger, segundo o fabricante, atravessa locais com até 80 centímetros de água, 800 milímetros. Eu também achei esse número um pouco generoso demais, mas é o que o fabricante está falando, 80 centímetros. Fui perguntar lá na Fiat qual é a capacidade de submersão da Toro. É bem menos, são 48 centímetros de água e a velocidade máxima de 8 km por hora, ou seja, 480 milímetros. Nós estamos falando de uma diferença de 30 centímetros entre a Ranger e a Toro. Então, se você tiver que encarar um alagamento, a Toro aqui pode ter problema com uma água um pouquinho mais alta, enquanto a Ranger, você vai precisar de bastante água para ter problema ou para você ter a picape imobilizada ou um calço hidráulico. E como é o espaço aqui no banco traseiro da Ford Ranger? Usando o banco do motorista ajustado de forma confortável para o motorista de 1,80 m, a gente tem um bom espaço, do joelho ao encosto. Praticamente aqui um palmo fechado, um pouquinho mais. A movimentação de pés também é boa. Entretanto, vocês observem que a minha perna, quando você coloca as pernas nessa posição, aqui a parte de baixo não encosta direito no banco, né? Ela fica um pouco levantada. Então dá a sensação do banco ser um pouco curto e um pouco baixo, né? Então isso não dá o melhor conforto possível. O que mais que a gente encontra aqui atrás? Vamos falar de
a alça de segurança do teto que está presente e aquele ganchinho para você pendurar cabide, que geralmente fica nessa posição, ele está aqui atrás no teto, mas dá para pendurar também as coisas. Na porta nós temos um bom espaço, dá para você colocar mesmo ali uma garrafa, eu diria até aquelas de 600 ml e ainda sobra espaço para você guardar mais algumas coisas. O que mais que a gente encontra? Tem uma tomada 12 volts para você poder ligar aí algum equipamento, só que aí se você for usar um smartphone tem que usar um adaptador. E tem também aqui o descansa-braço escamoteável com mais 2 porta-latas, tá? Então se não estiver usando a 5ª posição, você consegue usar aqui o descansa-braço. É um super conforto aqui atrás? Não, a pessoa não vai na posição mais gostosa, até porque esse banco aqui ele é um pouco reto demais. Mas que você consegue levar aqui 3 pessoas, você vai conseguir. Falta aqui uma iluminação dedicada para quem está aqui atrás. Apesar de ter essa luz aqui no meio, que eventualmente serve para você poder procurar alguma coisa, não é ideal para leitura, né? Porque essa posição vai acabar atrapalhando o motorista, principalmente à noite. De toda forma, não é um limitante de espaço, mas falta um pouquinho mais de conforto. E no banco traseiro da Toro, como é que é? Pois bem, ajustando o banco do motorista para uma posição confortável de um motorista de 1,80 m, o que a gente tem? Espaço para pernas não é o ponto aqui, né? A gente consegue ver que o meu joelho já está praticamente encostando aqui no banco. A movimentação de pés, eu não vou dizer que ela é limitada, mas também não é de acordo com um carro desse porte. Agora, o encosto aqui atrás, ele já é um pouquinho mais inclinado quando a gente compara a Toro, por exemplo, com picapes médias. Então você já tem uma posição mais confortável do tronco e você também tem uma acomodação melhor no banco. O que falta mesmo aqui é a questão do espaço. Agora vamos ver as amenidades. Então a gente tem aqui alça de segurança no teto, tem também aqui o ganchinho articulável para você poder pendurar aqui um cabide, tem iluminação individual deste lado e do outro lado, então no escuro você vai conseguir fazer leitura aqui. Tem espaço ali na porta para colocar ou uma garrafa ou outros objetos, as duas coisas juntas não dá, você tem que escolher uma coisa ou outra. Aqui na posição central do banco você também tem um descansa-braço escamoteável que tem suporte para 2 porta-latas e mais um pequeno compartimento que serve para você guardar, por exemplo, smartphones. E na extensão do console você encontra uma tomada 12 volts e mais uma porta USB que inclusive se comunica com a central multimídia. Então o que a gente percebe aqui é que o conforto é um pouco melhor no que diz respeito a encosto e banco. Temos mais amenidades, mas falta espaço para pernas, por exemplo. Como é que é o espaço aqui na Ranger? Olha, colocamos o banco dianteiro na mesma posição do motorista que a gente usou para medir o espaço traseiro. E o espaço aqui é bom, você até que quase que consegue esticar completamente aqui as pernas. Isso vai proporcionar viagens mais agradáveis. Falando de acabamento, começando aqui pelo banco, ele é confortável, você tem até a sensação dele te abraçar um pouco. Forrado em couro, inclusive com costura contrastante. Então nesse ponto aqui vai bem a Ranger. Acabamento de painel, como é que funciona? Aqui na parte superior plástico duro, aqui na parte inferior plástico duro e aqui no meio também plástico duro. O ponto interessante é que este plástico aqui do meio, ele tem um acabamento diferente do superior e do inferior. E, inclusive, a gente vê a extensão dele aqui na região do fecho da porta, né? O resto da porta também é o mesmo plástico duro que a gente vê aqui no painel, com uma diferença. A região aqui, onde você apoia o braço, é acolchoada, inclusive um material que se assemelha bastante aqui ao revestimento do banco. Então, o que a gente pode dizer? É normalmente o que a gente encontra aqui nessa categoria de picapes, né? Na porta a gente tem porta-objeto suficiente para guardar várias coisas. Dá para guardar ali uma garrafa, uma lata e ainda sobra espaço adicional para outras coisas. Porta-luvas, é aquela história de sempre, né? Tem que afastar aqui um pouco as pernas para ter acesso ao porta-luvas. O legal aqui é que ele tem pelo menos um compartimento adicional para você guardar mapas, manuais ou objetos menores e um compartimento maior para você guardar mais coisas. É um super porta-luvas? Não, não é, mas também não chega a ser pequeno. De toda forma, não temos nada de muito diferente aqui na Ranger que a gente não costuma ver em outras picapes desse segmento de médias. E como é que é o espaço aqui na Toro Ultra na frente? Usando também o banco na mesma medida do banco do motorista, que foi usado para fazer a medição lá atrás. De cara eu já vou falar que tem um bom espaço. A gente praticamente, olha, consegue esticar as pernas aqui de uma forma bastante confortável aqui na Fiat Toro. Agora vamos falar de acabamento. Banco.
Pessoal, o banco é bem macio, tá? Ele não é aquele banco que te abraça, mas ele é bastante confortável. Inclusive forrado em couro e dois tipos. Aqui na lateral ele é microperfurado e aqui na parte central ele é inteiriço. De toda forma ele é bastante confortável e é gostoso ao toque, né? Falando aqui de acabamento da Toro, bom, é o que a gente costuma normalmente ver, né? Plástico duro aqui em cima, plástico duro aqui e plástico duro na maior parte da porta. Só que na Toro, além da região que você encosta o braço, esta outra região aqui da porta, da lateral, também é acolchoada. E o material praticamente o mesmo aqui do banco, inclusive ali com a costura contrastante. O que acaba sendo mais gostoso, né, para você encostar o braço. A gente também tem aqui uns detalhezinhos de acabamento que acabam fazendo um pouquinho de diferença, né? Então, a trava aqui da porta, ela tem um visual que parece alumínio. Não é alumínio, né, mas imita alumínio. Esse puxador da porta aqui também, ele tem dois tipos de material. Então, ele tem um visual interessante. E quando a gente vem aqui para o painel, olha, a saída do ar, tanto deste lado quanto desse onde tem a moldura da central multimídia, você tem aqui um preto piano, né, um preto brilhante. Então o que a gente pode dizer? Ainda que não seja aquele super acabamento, a gente vê que a Fiat ainda teve a preocupação aqui de dar um visual mais interessante. E outra, tá vendo esse pequeno porta-objetos aqui? Pode ser pequenininho, mas ele é prático. Então você consegue colocar aqui um smartphone, você consegue colocar aqui uma caneta, um controle remoto ou qualquer outra coisa pequena. Então acaba sendo prático isso. Porta-luvas, vamos ver como é que é. Olha, é aquela história de sempre, né? Tem que afastar as pernas aqui para você conseguir ter acesso. E o compartimento aqui, eu vou dizer para vocês, não é pequeno, ele até é grande. Dependendo do tamanho da bolsa da mulher, ela até cabe aqui dentro todinha. E não podemos esquecer, embaixo desse banco também tem mais um compartimento que serve para guardar coisas. Então, em matéria de compartimentos aqui, eu vou dizer assim que a Toro até que vai bem, né? Ali na porta você consegue guardar ali, por exemplo, uma lata ou até mesmo uma garrafa e tem um pequeno espaço adicional para guardar mais algumas coisas. Então, o acabamento aqui acaba sendo interessante e os porta-objetos que a gente vê aqui para o passageiro usar também vão muito bem. Bom, pessoal, agora é hora da gente dirigir aqui a Ranger, mas antes, nossas tradicionais considerações sobre os equipamentos. Chave aqui é do tipo canivete. Quais são os ajustes que a gente tem disponível? Cinto de segurança com ajuste de altura. A gente também tem aqui o banco do motorista com ajuste manual de altura, manual do encosto e manual da distância. Volante. O único ajuste que a gente tem aqui no volante, pessoal, é o ajuste de altura. Nós não temos o ajuste de profundidade. Então, aquelas pessoas que gostam de uma posição mais precisa, talvez não encontrem por falta desse ajuste aqui. Comandos. A gente tem aqui na porta, para trancar e destrancar as portas do carro, os dos vidros na porta. Só que olha só, simples toque para abertura e fechamento só no vidro do motorista. Os demais você tem que segurar até o final. Aqui do lado esquerdo do painel, a gente tem um botão para você fazer os ajustes dos espelhos laterais. Você também tem aqui os comandos dos faróis. E um pouquinho mais aqui do lado, você tem o controle de dimmer do painel. Então você consegue escurecer e clarear aqui o painel da Ranger. E um pouquinho mais aqui embaixo, temos um botão também que serve para ligar a luz lá ali da caçamba. Volante. O que a gente tem aqui de funções? Não temos pedal shifts atrás do volante. A gente tem aqui na parte do lado esquerdo inferior os botões do controle de cruzeiro, inclusive com o limitador de velocidade. Não é adaptativo aqui nessa picape, tá? É o controle de cruzeiro convencional, o famoso piloto automático. E aqui do lado direito, na parte de baixo, nós temos os botões para interagir com a central multimídia. Na parte superior, nós temos esses botões de cursor que, como é que funciona aqui na Ranger? Temos o velocímetro ao centro e duas telas gráficas, uma de cada lado. Então, o lado esquerdo controla a tela esquerda, o lado direito controla a tela direita. Então aqui você pode, por exemplo, ali naquela tela gráfica, fazer a alteração do visor. Você pode ver que você pode colocar velocidade, velocidade média, autonomia, o contagiros com o marcador de combustível, marcador de temperatura. Você também tem outras funções, como de computador de bordo, que você consegue ter as funções aqui, o histórico do consumo de combustível, que você tem dois gráficos diferentes, assistências ao motoristas, que é basicamente você ligar e desligar os sensores traseiros, e configurações diversas do carro. Então você usa esse cursor
para controlar este lado, a mesma coisa deste outro lado aqui, onde você consegue controlar a parte de entretenimento, a função de áudio e funções do telefone quando ele está conectado. A gente consegue ver que esse aqui são os mesmos menus que a gente tem, por exemplo, na Ranger Limited, só que lá você obviamente vai ter mais funções porque o carro é mais completo. O que a gente encontra aqui no console central? 2 porta-latas, tem um porta-objetos à frente do câmbio, inclusive com 2 portas USBs para interagir aí com a central multimídia. Um botão aqui no console que é para você desligar o controle de tração. Mais 2 tomadas 12 volts. Temos aqui também os controles do ar-condicionado, os botões que você consegue usar para volume e sintonia da central multimídia, inclusive com entrada para CD. E essa central multimídia, pessoal, é a Sync 3 da Ford, que é a central mais completa que existe na Ford. Então ela tem muitas funções, a gente já fez aí um vídeo no canal sobre a Sync 3, só que aqui tem algumas diferenças. Essa Sync 3 aqui não tem GPS embarcado, tá? Então se você quiser fazer navegação, tem que ser por integração Android Auto e Apple CarPlay, usando as portas USBs ali embaixo, porque aqui também não tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Outra coisa, que a gente inclusive vai fazer um vídeo mais detalhado sobre esse assunto, essa central tem o sistema Ford Pass, então ela tem aquele recurso onde o carro já vem com uma linha telefônica, que é só usada para dados, onde você consegue controlar funções do carro através do seu smartphone. Então essa é uma diferença, mas a gente vai ter um vídeo à parte para tratar disso. O que mais que a gente acha aqui? Ó? Temos aqui um porta-óculos aqui na parte superior. Temos iluminação de leitura para o motorista e passageiro, além da iluminação geral, não é LED, é lâmpada incandescente convencional. E o para-sol aqui, como vocês estão vendo, não tem espelho nem iluminação, apenas um porta-documento. E isso aqui que a gente vê aqui em cima é o microfone, para quando você tem um celular pareado por Bluetooth, o microfone ficar mais perto e a conversação ficar mais nítida para quem está escutando. Bom, vamos lá para a nossa manobra, vou engatar a ré. A gente já vê ali a câmera de ré, inclusive com linha de guia dinâmica, tá? Esta picape tem direção com assistência elétrica, o que deixa muito mais leve para você conseguir fazer a manobra. E a linha de guia dinâmica também ajuda bastante. A resolução da tela eu vou dizer que é boa, não chega a ser assim uma alta resolução, mas é boa. E você também tem aqui a função que quando você aperta, você consegue ver a imagem mais próxima. Então quando você vai, por exemplo, engatar uma carretinha ou fazer uma manobra em garagem, você consegue ter essa imagem. Vamos ver se o sensor de estacionamento funciona direitinho. A gente está vendo aí o som, mais o gráfico ali na lateral, ou seja, e a gente pode ainda passar aqui para a imagem mais próxima, justamente para a gente poder ver. Funciona bem o sistema e a gente consegue ter uma boa definição. Agora vamos aqui para o nosso teste de lombada e tachão, justamente para a gente ver como é que a suspensão se comporta e o isolamento acústico da picape. Primeiro no nosso teste de tachão. Vamos ver a maciez da suspensão, né? Olha, eu vou dizer para vocês, pessoal, que para uma picape média, a suspensão até que absorve bem, tá? Mas é aquela história, né? Feixe de mola traseiro não é o melhor dos confortos. O isolamento acústico aqui também eu não vi nada de muito diferente do que normalmente a gente costuma ver aí nas picapes. Vou aproveitar até mostrar aqui o marcador com a velocidade no digital e vamos para a primeira lombada a 30 por hora, porque o que a gente quer ver é o conforto mesmo da suspensão e isolamento acústico. Até que passou bem na lombada. Eu vou dizer para você de outras picapes que a gente já testou, que eu já peguei picape mais dura aqui que a Ranger, ainda que ela seja feixe de mola ali atrás. E o isolamento acústico tá ok. Segunda lombada 30 por hora. Aqui foi um pouquinho mais difícil, chacoalhou um pouquinho mais, mas também eu vou dizer para você que o nível de conforto não ficou assim altamente comprometido. Agora vamos para o piso, que é um pouquinho mais desnivelado, para a gente ver justamente a capacidade de filtrar. A gente sente um pouco, né, o desnível do piso. Terceira lombada 30 por hora. Na lombada ela vai um pouquinho melhor, mas na hora de passar no piso desnivelado, aí a gente já sente um pouquinho mais. A suspensão não filtra tão bem aqui, você vai chacoalhando um pouquinho aqui dentro. E quarta e última lombada. Pessoal, o que eu posso dizer aqui para vocês é assim, suspensão de feixe de mola não é aquela primazia toda para filtrar irregularidades do piso, mas nas lombadas até que ela consegue ir bem e supera o obstáculo com muita tranquilidade sem você chacoalhar tanto aqui dentro.
Agora vamos aqui para nossa manobra de fim de rua, pessoal. Vamos ver aqui como é que a Ranger se comporta em matéria de espaço, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é alinhar aqui a picape com o lado direito da guia. Vamos até aqui usar o espelho para ter certeza que a picape está alinhada de forma correta. Sim, ela está alinhada. Então vamos lá para a nossa manobra de fim de rua. Lembrando que o objetivo aqui é a gente ver o quanto de espaço que utiliza, né? A gente vai parar no ponto de referência que a gente tem. Vamos virar aqui o volante. Vira um pouquinho mais que 1,5 volts. Mas o volante é bastante leve, esse é um ponto positivo aqui da Ranger. Vamos executar a manobra, a gente vê que ela usa um espaço bem grande, né? Olha só, ficou longe de virar os 90 graus, eu já até encostei o pneu lá na guia, lá na frente, vou voltar aqui um pouquinho, para a gente poder executar a manobra, desvirar todo o volante. Não temos sensor lá na frente, só lá atrás, mas aí a gente tem a câmera de ré mais o sensor. Então, vamos concluir a manobra. E é aquela história, né? A gente usa praticamente a rua inteirinha aqui, né? A gente sai no limite do lado esquerdo da rua. Como vocês podem ver, precisa bastante espaço para manobrar aqui a Ranger. Pontos positivos, volante que é leve, câmera de ré também ajuda com o sensor de estacionamento traseiro, mas fez falta aqui um sensor de estacionamento dianteiro. Na questão da lombada, ela foi bem, então ela não consegue passar por bem a lombada sem tanta vibração aqui dentro, mas no piso desnivelado a gente já sente que a suspensão não trabalha tão bem, né? Então a gente sente que passa um pouco mais de rugosidade do piso aqui para dentro. De toda forma, ela está bastante parecida com o que normalmente a gente costuma ver aí no segmento de picapes médias. Hora da gente dirigir aqui a Fiat Toro, mas antes vamos falar dos equipamentos. Bom, já de cara a gente já vê um nível de sofisticação mais interessante, porque sistema de chave presencial aqui para a gente poder dar a partida. Então é muito mais conforto, né? Dá para guardar a chave aqui no bolso, por exemplo, e a partida é feita aqui por botão. Ajustes, vamos começar aqui com o cinto, que também tem ajuste de altura, então permite aí uma posição confortável. Banco do motorista, olha só, ajuste elétrico na distância, na altura. Tem também o ajuste de inclinação do assento, encosto, e tem até mesmo um botão aqui para ajuste lombar. Então, muito mais conforto aqui, né? Volante, altura e profundidade. Tá vendo? Como vocês estão vendo, não são todas as picapes que oferecem aí ajuste de profundidade do volante, e a gente acaba encontrando isso aqui. Vamos falar aqui da porta, né? Então nós temos aqui os botões dos vidros, todos os vidros com simples toque para abertura e fechamento, acrescenta muito mais conforto. Trancamento das portas, controle dos espelhos com a função de rebatimento. Então a gente consegue ver aqui que a Toro é bastante completa aqui nesse aspecto, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem os botões aqui para a gente ter o controle de iluminação do painel também, e até mesmo a iluminação aqui da região dos pés, além do botão para você ligar o farol auxiliar. O farol alto e o farol baixo, a comutação, você tem um botão aqui na haste da alavanca de seta, né? Vamos falar de volante aqui, pessoal, porque eu já disse várias vezes e vou repetir de novo que eu acho esse volante aqui que a Fiat usa, inclusive a gente vê nos carros da Jeep também, um dos mais eficientes do mercado, né? E por quê? Primeiro, tem pedal shift aqui atrás para interagir com as marchas. Na parte de baixo dos pedal shifts nós temos botões para interagir com a parte de multimídia, né? Parte de áudio, mudança de fonte de áudio. Aí na parte da frente do volante, lado esquerdo, aqui nós temos os botões para atender e encerrar a chamada, quando tem o celular pareado por Bluetooth. Lado direito do volante nós temos o controle de cruzeiro, não é adaptativo, é o piloto automático convencional e a função do limitador de velocidade. E o lado esquerdo superior do volante para a gente interagir aqui com as funções do computador de bordo, que também já disse várias vezes que é o mais completo da categoria, tá? Então a gente não vai encontrar picape com mais funções do que essa aqui no computador de bordo. Então olha só, a gente tem velocímetro digital, tem diversas informações do veículo, pressão, tempo em horas do motor, temperatura do óleo da transmissão, aqui o quanto falta para fazer revisão, voltímetro da bateria. Aí nós temos aqui dois computadores de bordo,
com o consumo instantâneo, função de áudio, mensagens. Você tem aqui um menu para configurar essa própria tela, mais outro menu para configurar funções do carro e ainda tem mais esse aqui para você poder fazer outros ajustes. Então a gente tem um computador de bordo aqui verdadeiramente completo, né? E o volante também é bastante completo, como a gente está vendo. O que a gente tem aqui no console? Bom, aqui, pessoal, falta um pouco de espaço. Então quando a gente olha para outras picapes, a gente vê mais opções, né? Aqui só temos um porta-latas, né? Então isso aí acaba fazendo um pouquinho de falta para quem precisa de mais espaço. Também só temos uma tomada 12 volts aqui, né? A porta USB tem duas, tem uma aqui na frente, outra ali atrás que interage com a central multimídia. O ar-condicionado é digital e automático de dupla zona. E a gente tem aqui a central multimídia, que o legal dessa central aqui, pessoal, é que ela tem integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Inclusive eu estou aqui conectado com o Android Auto sem fio e como vocês podem ver, ele funciona muito bem. O único senão aqui dessa história é que quando você usa o Android Auto sem fio, ele usa a conexão de Wi-Fi do seu smartphone. E obviamente isso gasta muito mais bateria do smartphone, então você tem que manter o smartphone permanentemente carregado no cabo, né, ou no adaptador para não acabar rapidamente a bateria, mas de toda forma é uma comodidade a mais. O espelho aqui dentro é autocrômico, então a gente consegue ver esse recurso. Não tem aqui um porta-óculos, o que às vezes acaba fazendo falta, mas temos aqui a iluminação de leitura individual motorista e passageiro, além da iluminação geral. O parasol aqui, pessoal, olha só, aqui nós temos espelho e com iluminação. Então, o que a gente percebe aqui na Fiat Toro Ultra é que ela tem muitos mimos em matéria de equipamentos, mas o que acaba às vezes fazendo um pouquinho de falta é mais a questão de porta-objetos, que aí no caso de uma picape média, a gente encontra mais opções. Mas em matéria de equipamentos, não há dúvida nenhuma, a Toro Ultra é muito completa. Bom, vamos lá para a nossa manobra. Engatando o ré, a gente tem aqui a câmera de ré com a linha de guia dinâmica, além dos sensores de estacionamento, né? Então isso aqui acaba ajudando bastante. Também temos assistência elétrica no volante, o que deixa o volante bastante leve. E eu vou dizer para você, a imagem aqui na Toro é muito boa. Eu não diria altíssima resolução, mas a resolução é seguramente melhor do que a maioria das câmeras de ré que a gente vê aí no mercado. Vamos testar aqui o sensor de estacionamento em relação a um obstáculo ali atrás, uma árvore. Como vocês podem ver, funciona muito bem. Mas falta às vezes aquele modo de zoom, né? Que às vezes a gente encontra em outras picapes. Bom, vamos para o nosso teste agora de tachão e lombada. Lembrando, a gente sabe que a picape não vai bater em nenhum desses obstáculos ou ter problema. O que a gente quer ver é a parte de conforto mesmo aqui dentro, isolamento acústico. Vamos primeiro aqui no tachão. Bom, aqui é nítida a superioridade da Toro, até por conta da suspensão multilink traseira, né? Então não dá para comparar com outra picape. A Toro, a gente já fez vídeo no canal mostrando que não existe picape no Brasil de qualquer segmento que tenha o conforto que a Toro tem, por conta da suspensão multilink totalmente independente traseira. Então ela vai muito bem nesse aspecto. O isolamento acústico também é muito bom. Agora vamos aqui para o teste lombada, 30 por hora. Vamos ver como é que a Toro sai aqui. É uma suavidade, pessoal, assim, é incomparável quando a gente coloca outra picape no jogo aqui, né? Então a gente tem uma suspensão extremamente suave aqui na Fiat Toro para passar o obstáculo. E ela passa muito bem, então não bate, não dá indício de fragilidade, nada. E você tem um conforto aqui digno de SUV. A detalhe, né? A Toro é montada sobre a plataforma do Compass e do Renegade, que tem essas propostas. Aqui no piso irregular, você consegue ver muito mais conforto, né? Terceira lombada é outro mundo. Então você está dentro de uma picape sem ter a sensação de estar dentro de uma picape. Então esse é o principal diferencial da Toro, sempre foi assim e vai continuar sendo ainda por algum tempo. Então ela consegue tirar de letra essa questão de lombada, valeta e buraco, porque ela tem uma suspensão relativamente alta, mas o nível de conforto que ela entrega é verdadeiramente digno, né? Então para quem quer conforto, não tem nem que pensar duas vezes. Bom, vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua agora. Vamos conferir aqui
se a Toro tá alinhadinha aqui com a guia, certinho, tá alinhadinho, beleza? Então vamos lá fazer a nossa manobra, lembrando que o objetivo aqui é a gente ver o espaço que a picape usa para poder fazer a manobra. Então vamos parar aqui no ponto de referência, volante assistência elétrica, que um pouquinho menos que uma volta e meia, eu diria uma volta e 75, né? Não, uma volta e 35, não chega a uma volta e meia. Vamos virar aqui a Toro. Também não temos sensor de estacionamento na frente. Olha, não virou os 90 graus, mas quando a gente compara aí com uma picape média, ela virou um pouquinho mais. Vou voltar aqui um pouco o volante, para a gente poder ter espaço para poder virar a roda sem forçar o sistema na guia. E vamos concluir aqui a manobra. A câmera de ré aqui é muito boa, a gente consegue ver bem. E olha, pessoal, eu vou dizer aqui que praticamente usou o mesmo espaço aí de uma picape média. A diferença é que ele ficou um pouquinho menos, mas no geral a gente saiu bem deslocado aqui para o lado esquerdo da rua. A diferença, se teve, foi muito pequena. Então, no que diz respeito ao espaço necessário para manobrar a Toro, não muda muito, tá? Acaba sendo aí o tamanho de uma picape média. O que muda mesmo é a questão do conforto. Isso é indiscutível. A Toro tem muito mais conforto. Tem uma suspensão que vai encarar numa boa aí lombadas, valetas e buracos. Nenhum problema quanto a isso. Isolamento acústico também é melhor. A gente percebe que a qualidade aqui dentro do isolamento é melhor. Ela tem melhor ergonomia que é o volante. Então, o que a gente percebe aqui? A gente está muito mais próximo de um automóvel, né? De um veículo que não é um veículo utilitário, diferente aí de uma picape média. E na questão do espaço de manobra, é mais ou menos a mesma coisa, mas para dirigir no dia a dia, indiscutivelmente a Toro vai ser melhor. O que a gente vai fazer agora, pessoal, é o teste de estanqueidade da caçamba, ou seja, a vedação do compartimento. Tanto a Ford, com essa cobertura rígida retrátil, quanto a Fiat, que vem com aquela tampa na versão Ultra, as duas fabricantes garantem que não entra nem água e nem poeira. Então o que nós vamos fazer? Separar o teste em dois momentos. O primeiro que a gente vai levar as duas picapes aí para uma estrada de terra, vamos andar com elas para ver se entra ou não poeira. E depois, como a gente não teve chuva no período que a gente for com as picapes, vamos ter que testar aí a entrada de água ou não com a mangueira mesmo. Nessa parte do vídeo, pessoal, vocês estão vendo que as duas picapes aqui estão sujas, né? A gente levou aí para um circuito de estrada de terra, justamente para a gente testar aqui a estanqueidade dos dois compartimentos de caçamba com essas soluções de cobertura. Mas antes, vamos falar um pouquinho de como ficou o nosso teste de consumo com as duas picapes, né? Levamos elas para a estrada. Elas andaram sempre juntas com o ar-condicionado ligado e a gente rodou aí aproximadamente 35 quilômetros. No odômetro da Toro foi marcado 35,5. No odômetro da Ranger, 35,4. Tem uma pequena divergência, mas isso às vezes acaba acontecendo de odômetro para odômetro. Mas o que interessa pra gente é a média. A Ranger, pessoal, deu 12,1 km por litro no computador de bordo. Já a Fiat Toro fez 14,9 km por litro. A gente vê que a média da Toro foi bem melhor. Agora, quando a gente vai para o número do Inmetro, o que a gente tem? A Ranger aqui, 11,3 km por litro, enquanto a Fiat Toro, 12,3 km por litro. Por que o número do Inmetro é diferente do da gente?
Lá eles consideram algumas acelerações e desacelerações a mais no circuito de estrada. O nosso é essencialmente o circuito de estrada. De toda forma, ficou muito claro que a Toro é mais eficiente. E é o óbvio, né? Afinal de contas, ela tem um câmbio de 9 marchas, enquanto o da Ranger é 6, e ela também é mais leve, e o motor tem cilindrada menor. Então faz todo sentido a Fiat Toro ser mais econômica aqui do que a Ford Ranger. Vamos aproveitar também para falar um pouquinho do nosso teste de aceleração. Colocamos as duas picapes numa condição de arrancada, sempre com o ar-condicionado ligado. Lembrando que as duas picapes têm transmissão automática, porém elas não oferecem aqueles modos esportivos. Então nós fizemos aquela largada estolada que vocês já conhecem. E aí, quem foi melhor no teste 0 a 100? Vamos conferir agora. Mais uma vez aqui, pessoal, deu o óbvio. Lá no começo do vídeo, eu falei para vocês que eu acreditava que a Toro ia ganhar. Ainda que os números ali de potência e torque, peso-potência e peso-torque estivessem bem próximos, a Fiat Toro tem um câmbio de 9 marchas. E isso faz toda a diferença. Foi exatamente o que a gente viu aí nas nossas duas passagens de arrancada. Agora é aquela hora que a gente vai conferir se entrou ou não poeira aqui nas picapes. Eu vou começar aqui pela Ranger e a gente não abriu a tampa desde que fez o teste. Vamos lá. Vamos abrir aqui a tampa, vamos conferir. Bom, pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, sim, entrou um pouco de poeira aqui na caçamba. Não foi muita, mas a gente consegue ver aqui nas beiradinhas que teve sim um pouco de excesso de poeira. Então, esse compartimento, ele não é completamente vedado. Evidentemente que a gente submeteu a picape a muita poeira, mas o fato é que entrou um pouco de poeira, entrou. Agora vamos conferir aqui na Fiat Toro como é que ficou. Vamos abrir aqui a tampa pela primeira vez. Vamos dar uma olhada. E olha, pessoal, mesma situação da Ranger. Não chegou a entrar muita poeira. A gente consegue ver aqui que entrou um pouquinho, mas entrou. Então não é completamente vedado o compartimento. Evidentemente que se a gente fosse comparar aí com soluções de capota marítima, tanto uma quanto outra, entraria muito mais poeira. Uma vez a gente até mostrou isso lá no passado, num outro vídeo que a gente fez com a Fiat Toro, por exemplo. Mas, por exemplo, quando a gente levanta aqui este saco que tem aqui dentro, a gente consegue ver justamente a diferença entre a parte onde o saco ficou em cima e aqui a parte de fora que recebeu um pouquinho mais de poeira. Então o que a gente pode dizer é o seguinte: a solução funciona, mas ela não é completamente estanque, nem na Ranger e nem na Fiat Toro. Então, se entrou poeira, significa que também vai entrar água. E nessa parte do vídeo, pessoal, eu vou abortar o teste simulado que eu faria aí com mangueira para ver se os compartimentos são estanques. Até porque a mangueira não seria uma situação real de chuva. Mas o fato é o seguinte: se você estivesse numa chuva, você tem duas situações: a água que cai de cima, mas também tem aquela água que vem das rodas do carro, que é aquele spray fininho de água. E aí aquela forma de água é muito parecida aqui com a de poeira. Nós faríamos o teste com a água para ter certeza caso não tivesse entrado poeira, mas a gente viu que nas duas picapes entrou. Aqui eu já vou fazer um adendo que é o seguinte: a quantidade de poeira que eu estou vendo nas duas é muito menor do que quando a gente vê as soluções com capota marítima. Naquelas situações entra muito mais poeira, mas aqui entrou pouco. Entretanto, tem uma coisa que agora começa a fazer sentido. A Fiat disse pra gente que a tampa era completamente hermética e estanque. Bom, ok. Se é, então por que a Toro Ultra acompanha essa bolsa que tem zíper e tem ganchos, 3 ganchos aí na lateral? Ela acompanha essa bolsa porque se você precisar realmente proteger coisas que não podem nem sujar e nem molhar, você tem que usar a bolsa, não dá para deixar simplesmente na caçamba. Quando a gente vem aqui na Ford Ranger, pessoal, existe um outro acessório que deveria estar nessa picape, mas é que a Ford não entregou para a gente junto com a picape, que seria uma rede organizadora.
nós não vimos qual é essa rede. De toda forma, se você tiver que colocar alguma coisa aqui que também pode ser sensível à água ou à poeira, seria interessante você ter também uma bolsa hermética organizadora para não ter problema de sujar as coisas que são sensíveis. Respondendo algumas perguntas que fizeram lá no nosso vídeo de agenda aqui das duas picapes, como é que é o custo de pós-venda aqui das duas? Para isso a gente levantou aí o preço das revisões até 60 mil quilômetros. Lembrando que essas revisões são assim, de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, o que ocorrer primeiro, tá? Bom, pessoal, esses itens obrigatórios são aqueles que as montadoras exigem para que você não tenha perda da garantia, como por exemplo, troca de óleo, troca de filtro e algumas outras peças específicas, mas aí não tem materiais de desgaste, como por exemplo, pastilhas de freio, disco de freio, lona de freio ou outras coisas parecidas. De toda forma, o que a gente teve foi o seguinte, começando aqui pela Ford Ranger, as 6 primeiras revisões somadas dão R$ 6.794. Quando a gente vem aqui para a Fiat Toro, foi R$ 7.884. A gente está vendo uma diferença de aproximadamente um pouquinho mais que R$ 1.000 de uma para outra em 60 mil quilômetros. Não chega a ser uma diferença tão grande assim. Mas um ponto muito importante, olha só, é que a Ford Ranger oferece 5 anos de garantia sem limite de quilometragem, enquanto a Fiat Toro oferece 3 anos. Os 3 anos é bem normal, a gente vê isso em outras picapes. Agora, 5 anos de garantia, praticamente só a Ranger oferece isso e mais uma outra concorrente aí na categoria de picapes médias. Então a gente está vendo que neste ponto, no que diz respeito à garantia e até na questão das revisões, a Ranger acabou levando vantagem. E mais uma vez contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, para a gente ter uma ideia de como é que fica o seguro aqui das duas picapes, uma vez que a gente está, entre aspas, comparando elas, né? Pessoal, nunca podemos esquecer, o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem. E mais importante que isso, ele é sempre da pessoa que contrata em relação ao carro. Portanto, se o perfil de utilização do carro, o perfil do condutor mudar, o preço do seguro muda também. De toda forma, aqui o que a gente fez, até para comparar as duas, é pegar o mesmo perfil de utilizador, utilizando a mesma seguradora e ver quanto ficou tudo isso. Pois bem, os valores são os seguintes. Aqui na Ranger, o melhor seguro ficou em R$ 3.300 e a franquia de R$ 4.100. Usando a mesma seguradora, no caso da Toro, o seguro ficou em R$ 2.600 e a franquia ficou em R$ 3.000. É uma diferença de praticamente R$ 1.000 para baixo nas duas situações. Vai fazer diferença para o cliente que está comprando um carro que é próximo de R$ 200 mil? Eu acho que não, mas de toda forma a gente viu aqui que a Fiat Toro levou vantagem. E a melhor explicação para isso é a seguinte, essa daqui é fabricada na Argentina, enquanto a Fiat Toro é fabricada no Brasil. Antes da gente ir para as conclusões finais, pessoal, eu quero dizer para vocês que quando eu me predispus a fazer o comparativo dessas duas picapes, a ideia até era colocar fogo no parquinho, explicando isso para vocês. Eu participo de vários grupos de discussão de automóveis na internet e em plataformas de mídias sociais. E aí tem tudo que é marca e modelo. Quando a gente pegou o nosso vídeo de agenda, a ideia foi realmente cutucar um pouco o usuário da Ranger e ao mesmo tempo o usuário aqui da Fiat Toro. Então, quando a gente colocou o nosso vídeo lá no grupo da Ranger, choveu crítica aqui em cima da Fiat Toro, falando que isso aqui é carro de mulher, que isso aqui não é picape, que isso aqui é um automóvel com caçamba, que isso aqui é uma picape de shopping, de entretenimento e tudo mais. Da mesma forma que quando a gente colocou o vídeo de agenda lá nos grupos da Toro, também choveu críticas aqui na picape da Ford. Um monte de gente dizendo que isso aqui é uma picape a diesel capada, que é uma picape a diesel que vai sair do mercado, que vai ficar na mão dos clientes, que isso aqui não é picape de verdade, que isso aqui é carroça antiga, que tem uma suspensão dura para tratar dor nas costas das pessoas e tudo mais. Pessoal, o objetivo desse vídeo aqui para vocês é sobretudo para ajudar vocês a entenderem o posicionamento dessas picapes e sair um pouco aí da visão dos puristas do segmento, tá? Moral da história, vou posicionar para vocês as duas situações, começando aqui pela Ford Ranger. Muita gente faz crítica dizendo, a Ford vai deixar o Brasil.
Não compre Ford Ranger que vai ser uma fria. O que acontece é que a Ford tomou uma decisão mundial de investir em veículos de maior valor agregado numa estratégia de ganhar mais por unidade. Com isso, ela mudou a sua linha de produtos. É óbvio que no Brasil vai ter um enxugamento de concessionárias, então você vai ter menos concessionárias que vocês tinham. Agora, Ranger nunca foi fabricada no Brasil, né? Ela vem da Argentina. E dizer que a Ford vai sair do Brasil porque deixou de fabricar carro no Brasil seria o mesmo que dizer que a Audi vai deixar o Brasil, afinal ela também parou de fazer carro, que a Mercedes vai deixar o Brasil, porque ela também deixou de fazer carro, e outras marcas que atuam no segmento premium e não fabricam carros no Brasil. Então isso não é verdade. Mas vai ter uma mudança no seu escopo. De toda forma, a gente vê que a Ford está se preocupando em aumentar a gama de modelos aqui da Ford Ranger, justamente para ter uma carteira de clientes maior. Então, a picape continua no jogo, continua sendo importada e vai continuar sendo importada como todos os outros carros da Ford nesse novo modelo de negócio. E sobre as críticas que o pessoal faz aqui da Fiat Toro, dizendo que é picape de shopping, que é coisa de mulher e etc e tal. Pessoal, se vocês assistirem qualquer vídeo meu a respeito da Fiat Toro no canal, a gente sempre coloca a Fiat Toro como uma picape que tem uma proposta diferente. Ela não foi construída e concebida para fazer as mesmas coisas que uma picape média faz, porque aqui ela está muito mais alinhada para a questão de conforto, facilidade de condução, manobrabilidade, um uso mais leve. E nesse ponto, ela dá e dá de braçada nas picapes médias. Sempre foi assim e vai continuar sendo. Então ela busca um tipo de cliente diferente. E no caso dessa daqui, que tem o 4x4 sob demanda, ela ainda consegue, em algumas situações, como por exemplo, um gramado molhado, uma rua de paralelepípedo molhada, ou situações onde um carro 4x2 pode ter problema, aqui ela tem uma mobilidade um pouquinho melhor, mas não é uma picape para trabalho pesado. Então, o tipo de cliente da Fiat Toro busca isso na picape, ele quer isso. Portanto, as críticas que fazem a Fiat Toro não é válida, porque ela tem um outro tipo de alinhamento. Moral da história, pessoal, temos dois produtos aqui que, apesar de terem o mesmo preço e ainda buscarem um cliente bastante parecido, eles estão efetivamente atendendo necessidades um pouquinho diferentes. Então, vamos aqui para os preços das duas picapes. Pois bem, começando aqui pela Ford Ranger Black. Pessoal, o preço sugerido dessa picape é de R$ 179.990. Ela não possui opcionais de fábrica. Entretanto, essa unidade aqui que a gente avaliou vem com dois acessórios, que é a cobertura rígida da caçamba com acionamento por controle remoto e também o protetor de caçamba, que são acessórios. Quando a gente vem aqui para a Fiat Toro Ultra, pessoal, essa picape é sempre completa de série, nada que é acessório. Tudo que a gente mostrou nesse vídeo para vocês vem de série nessa picape. E o preço público sugerido dela, R$ 189.990. Agora, se a gente colocar o valor desses acessórios aqui no preço da Ranger, aí o preço das duas é praticamente o mesmo. E esse foi o motivo da gente ter feito o comparativo, mesmo sabendo que elas são de categorias diferentes. Afinal de contas, quando você tem produtos que buscam atingir um público muito parecido e custam a mesma coisa, o cliente vai ficar pensando, eu compro essa ou essa? E o objetivo desse vídeo foi justamente esse, ajudar o cliente que está pensando em comprar uma das duas, mas entender onde uma é mais vantajosa que a outra. Pessoal, gostou do vídeo? Por favor, deixa aí o seu like. Assim a gente sabe que você está gostando do nosso trabalho. Quer fazer alguma crítica? Faça! A gente quer crítica construtiva para cada vez mais levar a informação detalhada para vocês. E se vocês não se inscreveram, façam isso. Afinal de contas, mesmo comparativos diferentes como esses daqui, onde mais você vai encontrar tão completos, se não aqui comigo, Jorge Augusto, no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.